Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Vamos dar continuidade à geração ansiosa. Hoje nós estamos no capítulo 8, que fala sobre elevação espiritual e degradação. A Greta já está aqui, Vamos lá para esse capítulo incrível. Oi, amiga. Tá me vendo, me ouvindo? Não te vejo. Não me vê? Será que o problema é aqui? Aqui a internet tá difícil, viu? Mas eu tô te Sério? vendo normal. Quer tentar entrar e voltar? Vou fazer isso. Então vai. Te aguardo. Bom, gente, para quem tá conosco pela primeira vez, né, a live do livro é um momento onde a gente estuda junto sobre capítulos de um livro. E esse livro é bem interessante. Ele fala sobre o quanto que a infância conectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Então é um livro que vai falar como que o uso das redes sociais, o uso do telefone, né, do celular, o tempo inteiro pode estar causando problemas de saúde mental, tornando as pessoas mais ansiosas do que deveriam estar. A Greta está tentando entrar aqui. Vamos ver se agora dá certo. E essa live, ela acontece sempre de quarta-feira, gente. Então, Aê! agora deu, amiga? Agora deu! Aê! Bom E dia! o capítulo 8 é sobre elevação espiritual e degradação. Gente, muito interessante, porque... Ai, eu vim falar de tanta coisa, né, Greta, sobre Eu gostei bastante também. também. Eu acredito muito E no nisso. começo ele... Pode falar. Então, eu acredito muito nessa questão espiritual, quando ele fala realmente sobre isso. Tem a ver muito com aquilo que a gente várias vezes falou, do que a gente está escolhendo se alimentar, né? A gente está escolhendo que tipo de situação que nos alimenta a nossa mente, nosso coração e tudo mais. Porque ele fala dessa espiritualidade não com relação à religião, né, gente? Mas sim com essa visão do que a gente está escolhendo através desse sentir, né? E é Sobre realmente. fé, né? Então a gente vê que as redes sociais é um lugar de muita maldade, né? De muita coisa pesada e ruim. Então aquilo que a gente se alimenta ali tem tudo a ver com a forma que a gente vai sentindo as coisas no mundo. Então, ele traz esse olhar, né, com essa questão de uma elevação espiritual e essa degradação da maneira que a gente está atuando e sentindo o mundo aí. É, uma coisa que fica bem clara no capítulo é que uma das formas da gente se, se posicionar, né, no mundo, se posicionar não, uma das formas da gente se espiritualizar é estar presente na natureza, né, Isso. no momento, e até mesmo em templos, em situações assim. Só que como a gente está conectado o tempo inteiro, a gente acaba que não faz isso, né? Até assiste coisas e lê coisas, né, nas redes sociais, mas não consegue fazer esse negócio de presente, de estar presente nessa vida espiritual, né? De ter um momento para se dedicar a isso, de sair dessa rede, de sair dessa conexão virtual para estar presente com esse mundo espiritual. É muito, muito legal isso que ele está falando. Porque aquela história não adianta. A gente até escolhe, às vezes, páginas legais para seguir. Vamos pensar assim, eu escolho páginas É, legais para seguir, coisas que têm a ver com coisas boas, que vão também ajudar na minha saúde mental. Mas a questão que ele traz aqui é que a gente está seguindo através de um smartphone e não sentindo de fato aquela coisa da natureza.
por exemplo, quando ele fala da natureza, até quando ele fala de fazer uma caminhada sem fone, né? Caminho olhando e sentindo o cheiro das Contemplando, né? coisas, Momento de contemplando de fato contemplação. as coisas, né? E faz uma diferença muito grande isso. Nos últimos anos para cá, pós-pandemia, eu comecei a sentir muita falta dessas coisas presenciais e eu comecei a trabalhar mais com questões presenciais. O grupo de mulheres, por exemplo, que eu estou trabalhando, eu não estou mais trabalhando online, eu só estou no presencial, né? Não que no online não funcione, funcione, mas a gente está naquela coisa da tela mais uma vez, com mais alguma coisa, né? Então, assim, são coisas que eu vou percebendo como é importante a gente realmente se desvincular um pouco dos smartphones e da tela. Né? Por mais que você, eu só sigo coisas que são legais. Ok, mas o que você está fazendo de Não. fato Primeiro que para será que a sentir gente. as Eu coisas, fico, né? eu fico pensando assim, será que nós somos capazes de avaliar, de entender o que realmente é legal para nossa saúde mental? É Porque às vezes a outra coisa pessoa fala assim, importante. eu só sigo gente boa, só sigo coisas boas, só assisto coisas boas, mas você tem essa Boas de capacidade fato. de analisar se são boas de fato, né? Nossa, tem Então, uma às vezes, parte. a Pode falar. gente se perde nisso, porque o que parece bom nem sempre é, né? Exato. É bom Então, para quê, às exatamente? vezes a Porque a gente gente sabe, né, que o logaritmo ele vai trazendo um monte de coisa ali que a gente vai seguindo, que a gente vai escolhendo, mas será que está sendo realmente de fato algo real e bom? então, aí também tem uma coisa do algoritmo, né? Que a princípio era para ser assim, Mas né? A agora está gente diferente. receber as informações que a gente gosta de receber, Agora a vida de que o tudo. algoritmo entende e responde dessa forma. Porém, a gente sabe que está sendo Mudou, manipulado, né? Que mudou o também. algoritmo ele entrega o que ele quer entregar Eu e tenho vive visto coisas trazendo que nunca coisas tinham para vindo para mim. gente. Exatamente. É, então. É Aparece muito coisas louco. que a gente nunca se interessou, que porque o algoritmo ele faz isso, né? Ele direciona É, coisas que é interessante para rede social. Todo mundo vive todo mundo numa vive numa bolha. bolha. Isso, Exatamente. E exatamente pra isso. gente, olha, você falou uma coisa que é isso. É Ju, né? Isso. Acho que é Ju. É uma coisa que é exatamente isso. A bolha, ela é uma forma da gente também se espiritualizar, porque quando você vai seguindo algumas coisas, você vai recebendo aquilo, mas por outro lado, ela exatamente te tira muitas vezes daquele ir atrás, né? De ir fazer isso em outro lugar que não seja essa bolha da internet. Bom A dia. Carol, querida. Saudade sua, Carol. Beijo. Exatamente isso, né? Então, eu Tem que achei ficar esse muito capítulo atento. bem interessante, várias questões que ele trouxe aqui, porque é bem essa coisa assim, ele fala da vida baseada no celular, em geral faz você se sentir mais para cima ou mais para baixo, a gente fazer esses questionamentos, né? Isso que eu tô seguindo, me Sim, faz bem ou me faz mal? Porque até fala, você às vezes está ali olhando uma coisa que é bacana, mas logo depois isso passa, vai para uma outra coisa, uma outra postagem que é uma porcaria, que não é legal. É estranho tudo isso que vem acontecendo. E tem acontecido exatamente é. isso, né? Então, assim, a gente E, tem que se e- questionar e ficar atento mesmo, como as meninas falaram aqui. A gente tem que estar atento o que está acontecendo e se perceber nisso que está vindo, como você se sente. Porque a hora que você vê, você está mergulhada numa fala, numas coisas que será que está te fazendo bem, né? não. Eu acho que a gente tem dificuldade de analisar o que realmente faz bem para a Sim, gente. Então, por isso que a gente precisa conhecer coisas, abrir a mente, né? é Conhecer outras coisas, mesmo porque para a gente criticar, para a gente ter uma análise crítica, você precisa conhecer isso. o outro lado da moeda, as outras coisas, as práticas, né? Então, a gente escuta muitas pessoas falar assim: eu não consigo meditar, né? Eu não consigo fazer determinadas práticas espirituais, né? Mas não consegue por quê? Porque muitas vezes não treina.
Não É treino da tenta, mente, né? fez uma vez, não faz mais. Outra coisa, a gente tá sempre culpando o tempo, né? Só que Uhum. como que a gente consegue ficar nas redes sociais? Como Quanto que a tempo a gente gente fica ali, consegue, né? gente? Então, não é assim, eu sei que é uma correria para todo mundo. Eu sei, eu vi o de língua de fora aqui. Mas as práticas espirituais, né, que ele fala aqui no livro, de contemplação principalmente, né, são práticas que você faz, assim, você tem que fazer um exercício físico, então ao invés de se enfiar dentro de uma academia, fazer esse exercício ao ar livre, Sem né, ao fone, invés de observando e ler. contemplando as coisas. Isso, são pequenas coisas no seu dia a dia, né? Uma leitura, que nem meu. Ai, onde que tá meu livrinho agora? Não sei onde vai estar. Mas tem um livrinho de oração que você faz em 2 minutos. Aham. Que você, Tem os e devocionais, não tem é um umas coisas assim. livro de uma religião em si, são breves Sim. orações que você faz. Então, que é uma forma de se espiritualizar. Aqui a Ju falou, as pessoas não gostam de ler e vivem consumindo telas. Tá acontecendo muito isso mesmo. Tem uma geração que não sabe ler, não querem ler, acham que não tem. Não consegue, até no sentido de falar, eu não sei ler, não tenho paciência, mas é porque esse mundo está tão ansioso que você acha que você não vai conseguir treinar a sua mente para isso. E ele traz exatamente essa como é importante a gente treinar a mente para as coisas que a gente precisa retomar algumas coisas, né? Sou E é geração Z, faço interessante academia e como acho super importante esse discernimento. Exatamente. Isso aí mesmo, Jô. uma coisa que é importante, que a gente, assim, ele fala muito sobre compartilhar, né? Sobre a gente fazer com, né? Fazer com os outros. Que uma das Isso. coisas da espiritualidade é isso, né? A espiritualidade é uma coisa individual. Não é uma coisa, não precisa ser, mas é uma coisa que a gente faz coletivamente muitas Também, vezes, né? Individual, também. Eu acho que tem mas tem uma momentos e questão momentos, né? coletiva. É, não, o que eu quero dizer assim é que muitas vezes você tá com, né, na natureza, você tá com outras pessoas envolvidos naquele momento, tá Isso. fazendo coisas consigo mesmo, que é com, né, que é compartilhado, que é dividido, principalmente coisas que você sente, que melhora na sua vida, né? E a espiritualidade, ela também tem relação com o próprio corpo, né? A gente Sim. pensa que só tem, Físico. que, ai, nossa, é só a ver com a Com saúde mental, mas não. o corpo. É. Uma coisa legal que ele Então fala ele aqui fala das práticas. sobre o simples ato de comer junto, né? E aí eu fiquei pensando assim, quantas vezes e quantas famílias a gente vê que no ato de uma refeição estão com a tela sempre ligada, né? No momento que teria que ser ali, né? De fortalecer o vínculo, né? De estar junto, de ter, porque ele fala isso aqui na página 238, né? Também. E eu vejo exatamente quantas famílias não estão fazendo mais isso. É, não faz. A Não gente não fazem faz mais, várias coisas junto, né? Mas né? o negócio de estar presente, né? Por exemplo, as novelas, né? A gente, agora por causa dos streams, a gente assiste série, novelas a hora que dá. Isso é legal, por um lado, porque você consegue acompanhar e ver a hora que você quer e tal, pensando como uma forma de hobby, tá? Pensando como uma forma de relaxamento. Uhum. E você faz isso a hora que você quer. Porém, não tem mais aquele negócio, ele cita no livro, que não tem mais aquele negócio, o momento de todo mundo sentar na frente da televisão e assistir aquele último episódio da novela, aquele jogo de futebol daquele horário, porque você assiste a hora que você quer tudo, Exatamente. A Ju tá né? falando Ele que ela tem fala que sair. sobre Tá bom, Ju. Ó, todas as confeitaria. lives e todas as lives depois estão lá no YouTube também. Todos, de todos os livros que a gente fez, tá? Pode ir acompanhando. Bem-vinda.
E então, esse momento que nem de almoçar junto, de fazer as coisas juntos, né? Porque o que ele coloca, que eu não lembro aonde exatamente, eu acho, eu não sei se eu grifei isso, mas assim, ele fala em algum momento aqui que cada um tá muito individualizado, realizando Sim. suas coisas, porque a gente faz isso a qualquer hora. A internet, ela está aberta para qualquer hora, a qualquer momento, não se fecha nada. Então você não tem você não precisa sair correndo para comprar uma coisa porque a loja vai fechar, né? Sim, Você não precisa fazer essas coisas, porque é 24 horas aberto, né? a hora que você quiser. Então, Muito por conta egoísta, né? disso, a gente não tem mais esse negócio com estar ali com aquela pessoa naquele horário, daquele jeito. A gente tem dificuldade para se juntar, né, nesse sentido. E antes não, antes a gente se reunia para fazer tanta coisa, para assistir os jogos, para assistir uma TV, o filme que passava na televisão, né? Quanto que o cinema, que se perdeu o cinema, né? O Sim. cinema tem que é, ficar assim, ser uma coisa muito assim, ai, vou assistir uma super novidade, porque dali a pouco já está disponível, né? É. Isso Então, aqui você está falando da página essa 236, que ele fala, que não tem uma questão consensual de tempo, de espaço, porque agora a questão. internet está lá a hora que você quiser, você consegue o que você quiser. Então, assim, acaba sendo aquela coisa bem assim, egoísta mesmo, né? Então, eu vejo agora, porque eu posso ver agora, você vê depois, mas a gente não vê junto. Exatamente. Isso até na religião, né? Na É, espiritualidade acaba exatamente. acontecendo isso, porque como você tem a missa online, o culto online, as Ah, é orações tão que, diferente né? ir na hora que a coisa está acontecendo e sentir tudo que se permite sentir ali, né, nessas É. situações de realmente corpo e mente junto. Isso tão bom. É uma pena que as pessoas perderam isso mesmo. Então ele está falando sobre as práticas, né? A Isso. primeira prática seria a sacralidade compartilhada, Que é isso que você acabou de que é, falar. né? Que é isso. A segunda é da corporeidade, né? Que é a, O corpo é tem a movimento questão do mesmo. devocional, né? De Isso. você ter essa prática do seu corpo, estar espiritualizado, né? De fazer Isso. ai meu Deus, peraí. O que está acontecendo De aí? É que a bateria carregou. Ah, tá. E aí faz. Então, esse negócio do corpo que pra gente entrar, né, numa espiritualidade, a gente precisa parar o corpo, Sim. né? Que não dá pra ter esse momento de meditação, oração, Oração. espiritualização só com a cabeça. Então, eu entendo que tem gente que vai reza fazendo outras coisas, ora fazendo Mas outras a hora que coisas, você medita, mas não para, né? funciona da mesma forma, né? Não é da mesma Então ele maneira, fala exato. sobre a corporeidade, de você estar de corpo e alma entregues Exatamente. àquilo, Exatamente. O né? corpo e a alma. O yoga, né? A gente pensar no yoga é uma prática que tem a ver com isso, né? Que é você é o teu corpo e a tua mente processando aquele momento de espiritualidade, De presença. de presença. Isso. Aí, né? Aí depois tem a mobilidade, silêncio e foco. Uma coisa, Imobilidade, silêncio e foco. uma coisa que eu achei muito Pode falar. importante que ele traz ainda na corporeidade, que é na página 238, que ele fala assim: quando tudo é feito em uma tela, e talvez a sós no quarto, não se ativam circuitos neurais que evoluíram com uma prática espiritual, de modo que fica muito mais difícil entrar nesse reino sagrado, né? De você realmente estar naquela presença. E a gente sabe que isso acontece. Então, é uma questão que ele está falando, gente, que é importante de entender, que quanto mais a gente fica na tela,
menos esses circuitos neurais acontecem de uma forma saudável quando você quer ter a presença, né, do seu corpo e da sua mente. Então, eu achei muito bacana quando ele fala sobre isso também, aqui até te marcado aqui, para não esquecer. E aí ele fala também dos esportes, né, que não são exatamente É. espirituais, porque sua prática depende de alguns ingredientes chaves da espiritualidade para unir as pessoas, mas os movimentos coletivos, coordenados, celebração em grupo, coisas que são importantes, porque quem faz isso é mais feliz, né? Quem está no movimento junto com outras pessoas, elas são mais felizes, isso é fato. Mas, é, mas tem aquele Tai Chi Chuan, sei lá, Tai Chi como que fala, Chuan, tem. que é aquele alongamento, sei lá, que é feito ao Sim, ar livre, né? E é que coletivo, é geralmente, né? coletivo e é Tudo bem que maravilhoso. tudo bem que não é uma integração entre as pessoas, exatamente, né? Sim, Cada sim. um é como as ginásticas da vida, mas tem toda essa questão da espiritualidade. Você tá com o outro, né? É. E até ele fala que as telas nos fazem esquecer que o nosso corpo físico importa, né? Então a gente fica Exatamente. pensando muito só no mental, mas o corpo precisa desses momentos também, que é o que ele traz aqui. Aí depois ele vai para a terceira prática, que é a É que ele imobilidade, faz, na silêncio e verdade, ele foco. faz uma diferença aqui, né? Da corporeidade e da imobilidade, que ele quer dizer Uhum. assim. Na corporeidade, ele quer dizer que você está em movimento com o corpo junto com a Isso. espiritualidade. Então, tem aquela meditação que você faz Respira, escaneamento, percebe o você corpo. vai sentindo todo o seu corpo, que é mais imóvel, né? E é uma coisa que você não precisa estar se movimentando, mas você tem uma respiração, você sente o seu corpo e tem essas práticas que você se movimenta, faz uma Isso. atividade, né? E mistura a espiritualidade com a corporeidade, né? Isso. Então, aí ele fala sobre o acalmar, nesse três aqui, né? Que é o silêncio e foco, do se acalmar, de conseguir ficar em silêncio, eu sei que a gente não consegue zerar a mente, né? A gente não é assim que funciona. Sim, mas é um treino. Até É isso que ele fala, mesmo né? observar. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante, que é observar a mente, né? Vamos supor que você deite na sua cama e resolva ficar em silêncio por um tempo, querendo não pensar em nada, vamos pensar, tipo, Uhum. né, um apagão ali. Vai vir coisa na sua mente, porque a nossa mente não para de funcionar, mas observar. Sim. Que tem aí na sua mente? O que é isso que a sua mente não para Uhum. né, de processar? Porque daí você começa a controlar, né? Ter mais um. Isso. Ser menos. Ansioso. Te atingir menos, né? Esses Te atingir, pensamentos. agitar menos, né? Eu falo assim, veja os É, pensamentos, observa eles ali, mas não precisa ficar neles, né? Não precisa ficar ali o tempo. Só observa que eles existem, que eles fazem parte, mas aí vai outras coisas chegando e vai abrindo espaço para outras coisas, né? E uma coisa legal que ele traz mas aqui nessa ontem, Greta, parte. ontem uma aluna falou assim que às vezes ela tem que entrar no banco, no computador, porque a gente estava falando de saúde mental na gestão de pessoas. Falando que para ela entrar, que uma das atividades no trabalho dela é entrar em banco. Só que às vezes demora para entrar. Enquanto ela está entrando no banco, ela não consegue ficar parada, ela tem que fazer alguma coisa, né? Ela tem que mexer no celular, ela tem que fazer alguma coisa mais forte do que ela. E eu falei, então, olha que boa oportunidade para você fechar o olho, respirar e não Né? fazer nada. Sim. Isso é uma cobrança dessa nossa sociedade que acha que a gente tem que estar Sim, 24 horas produzindo. sim. Isso é a nossa mente treinada em rede social, em vídeos de 5 minutos. Nós É, não temos paciência para as coisas. é. Então, o que ele fala aqui nesse capítulo é que se a gente não entender que nós vamos ter que se dedicar a não fazer nada, a A se treinar isso, né? espiritualizar, a treinar isso, a gente vai adoecer com muito É. mais frequência, ser sempre ansiosos. É. Uma coisa legal que ele fala aqui, que quando a gente faz a prática do silêncio, por exemplo, um ritual, às vezes, que a gente vê ali, né? Às vezes, meditação na praia, várias pessoas juntos, em algum lugar,
todo mundo ali no silêncio, ele traz aqui, quando se pratica o silêncio na companhia de pessoas também em silêncio, promovem-se a reflexão e o trabalho interno que trazem benefícios para a saúde mental. Já se provou que a concentração e a meditação reduz a depressão e a ansiedade. E é muito gostoso quando você tem um grupo, você cria essas oportunidades de fazer isso, né? Às vezes o próprio yoga, por exemplo, numa aula de yoga, no final tem esses momentos de silêncio, todo mundo junto. Tem muitas aulas de yoga que Sim. fazem exatamente assim, né? Então agora é Gente, só antes a gente fazia silenciar. silêncio. Antes o velório era um lugar É, silencioso, é, né? Agora não é mais. não é mais. É uma falação. Era um É. momento, sabe? A gente não. É muito difícil. A gente tem muita dificuldade Ele fala que sessões de de atenção realmente se plena, silenciar. isso. Mas ele fala da importância da gente ter isso para treinar a nossa mente, gente, com relação a isso. Isso. Né? Porque os smartphones e as redes E sociais eu achei derrubaram interessante, tudo né, isso que de nós. Buda chamava isso de samadhi, não Isso. sei se é assim que fala, Samadhi. que ele fala que é uma samadhi, Samadhi. É, que estado de unidade seria mental. uma unidade mental, né? Que é quando você a sua mente não fica dispersa, né? Que você consegue Se meio proteger de que tudo, né? proteger, né, a Dessas mente. inundações de pensamentos, né? Assim. E é o oposto do que a gente vê, porque tá todo mundo na tela, os smartphones, redes sociais, que tudo acontece, inunda a nossa mente de um monte de coisa e a gente fica imerso nisso. Por isso a importância da gente se perceber e fazer de uma maneira diferente, né? É essa atenção que a gente está falando, desse cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo. O quarto. Exatamente. Autotranscendência, Isso. que seria a capacidade que a pessoa tem de tomar consciência de Consciência de si, si. né? Exatamente. A Consciência de si. transcendência por si só é olhar de fora, né? É É. a capacidade que a gente tem de Ele fala que transcender aquilo que a gente está vivendo. é um traço definidor da espiritualidade, quando a gente consegue olhar de fora, né? Quando a gente consegue fazer isso, assim. E aí é assim, é muito interessante. A gente tem uma prática, né? Nós da psicologia, das terapias, a gente já consegue fazer um pouco isso, que é a gente olhar de fora até para ajudar o nosso paciente. Mas fazer isso na nossa vida é muito bacana. E é muito É, importante a gente entender o quanto isso traz assim uma questão de consciência maravilhosa na vida da gente, né? Então é essa autotranscendência, é isso que ele traz aqui de importância para a gente olhar, né? Aí o quanto isso traz cognições importantes neurais para a gente de estar nessa presença. Que hoje a ele gente sabe coloca que aqui, né, muita gente perdeu-se de si, né? que as redes sociais treinam as pessoas a pensar de maneira exatamente contrária às tradições de sabedoria de todo mundo. Pense primeiro em você, seja materialista, É o julgue, oposto. gabe-se, seja mesquinho. Que as redes sociais é um narcisismo só, porque não tem curtida coletiva, né? Não Fonte de tem aflições, ele coloca aqui. fonte de aflições, Fonte de porque aflições. a gente está em busca de uma aprovação, de uma aceitação, que as outras pessoas têm que estar o tempo inteiro dizendo, concordando com a que a gente fala, faz, né? Então é um acompanhar de quem viu minha publicação, quem curtiu, quem Perfeito. compartilhou, quem comentou. E é muito ego, né? Muito ego. Por que as pessoas têm que concordar, compartilhar, né? E é assim, a gente não dá conta de ver tudo que as pessoas publicam, compartilham e, né? É muito difícil. Então, como que a pessoa vai ter a atenção de todo mundo que está na sua rede? Não vai ter. Então, isso vai ser sempre um déficit. Você Eu sempre fico vai sempre, estar eu uma baixa sempre, autoestima. eu sempre questiono muito com os meus pacientes que trazem esses vícios em telas, né? Assim, o para quê, né? Para que ficar neste lugar dessa busca de validação o tempo todo? Onde está te levando, né? E às vezes é interessante isso, porque eu sou meio desligada para isso, Dani, assim, que às vezes outras pessoas falam, você viu? Até assim, o ano passado, numa
num curso que eu estava fazendo, o professor estava falando alguma coisa a respeito disso. E um dia ele mandou uma mensagem assim para mim: Você viu quantas pessoas é, é, falaram desse seu vídeo? Você viu como está viralizando? Eu falei: Eu não vi nada disso. Aí ele falou: Você não viu? Eu falei: Não, eu nem eu não li. Eu É um deixei de olhar há muito tempo eu também. nem, eu não, mas eu nunca fui muito essa de ficar, ai, olha quantas vídeos, olha como que tá a estatística das redes. Não, meu interesse não é esse. Muito E aí, tempo. assim, foi uma coisa tão, assim, chocante pro professor, que ele falou Mas assim, já vi ah, é? muito. Eu falei, não, nunca liguei pra isso, eu não quero viver refém disso, eu tô vendo todo mundo refém disso, onde eu não quero ficar. E aí foi onde ele falou, nossa, Eu acho que hoje e aí foi menos, né? interessante até, foi interessante, porque ele falou assim pra mim, depois disso, faz um ano e meio isso. Ele chegou pra mim e falou assim, depois daquela reunião que a gente teve no grupo, né, com relação a isso, e você pontuou isso, eu procurei terapia, comecei a fazer terapia, o professor falou, porque ele falou, cara, é isso, né, porque a gente tá falando sobre isso. E quantas vezes a gente fala e está mergulhado nisso, querendo olhar ali quantas validações Ai, teve, falhou quantas aqui. pessoas publicaram, compartilharam. Não! Sabe? Pra quê? Porque as redes sociais, elas vivem de amor e ódio, né? É, o próximo Elas aqui. vivem de amor, de amor e ódio. Então, é esse negócio Meu de Deus. a gente faz as coisas nas redes sociais buscando a aprovação, mas as pessoas isso não acontece sempre, né? Às vezes tem uma pessoa que critica, que não concorda, né? E isso gera uma angústia, porque sempre vai ser assim: 20 pessoas vão falar bem, uma vai falar mal e aquela uma vai ser a tua dor de cabeça, né? Então, para quê? Pra Né? quê? Onde está me levando? Eu acho que o objetivo das redes sociais inicialmente era a aproximação, né? Era você poder ter contato com pessoas que você não tem mais, né? Sim. Poder dividir Era gostoso. instantaneamente coisas que estão acontecendo na sua vida. Tanto é que a gente já falou aqui em outros momentos que eu conheço primos, né? Eu conheço filhos de primas graças às redes sociais, Sim, porque tem a coisa gente boa. não tem contato, né? Então tem muita coisa que é saudável, que é boa. Só que a maneira como foi progredindo a utilização das redes deixou a gente refém de like, refém de filtro, Isso. refém de quem tá vendo o quê, de aprovação. Tem gente que acha que um profissional é bom só porque ele tem seguidor na internet, sendo que tem. Então, Não é nada tem que disso. ter rede social? Sim, eu entendo que hoje é mais fácil para as pessoas entenderem quem é o profissional quando tem uma rede. Porque ela vai lá, ela vê, ai, o que esse cara faz, o que ele não faz, tal, né? Mas a pessoa, ela pode não ter seguidores e ser o melhor profissional do mundo. Ou Isso virou, né, uma autoridade. Gente, eu já falei aqui, eu tenho 7.000 pessoas aqui no meu Instagram que eu não sei nem quem são, não, né? nada a ver. E isso não quer dizer nada. Foram Não mesmo. pessoas que foram chegando no meu Instagram por causa de vídeos, por causa de não sei o quê, de uma época que eu postava mais, mas isso não significa nada. E é pouco, muito pouco perto do que famosos têm nas suas redes, né? Sim. Então, é um negócio assim que a gente precisa tomar muito cuidado com quanto que a gente se preocupa com isso, quanto que isso realmente importa. E a questão é assim, é, essa questão do ódio, do amor e do ódio, gera a gente sair dessa espiritualidade. Porque Total. as redes sociais, Nos distancia como disso, ela né? provoca, ele usa até a palavra profano aqui, né? É, ele usa. Olha o que a Cisa colocou. Pena que o ser humano não sabe como usar o meio tecnológico como um instrumento de melhoria. Isso acabou, não temos mais uma tecnologia com segurança. Sim, não temos. Pior de tudo que a gente é ainda monitorado, né? É, Que os nossos dados são vendidos. Ai, tem tanta coisa, né? sim. Eu acho que só não está
sofrendo essas coisas, quem não tem nada em lugar nenhum. Porque a internet não precisa estar nas redes sociais. Qualquer site que você entra na internet, que você faz uma compra, que você faz, você corre riscos, né? Então, Eu acho que o é que é bem complexo. diferente de você fazer, de você ter internet e redes sociais é exatamente isso. Tem um paciente meu que tinha percebido, ele é um ex-dependente químico, então ele percebeu que as redes sociais estavam deixando ele muito mal, né? Porque ele foi de um vício para outro vício. E aí ele tirou, vai fazer um mês e meio que ele está sem rede social nenhuma. E ele está muito bem agora. Passou aí uma fase difícil de ansiedade e tal, e agora ele está melhor. E a gente estava falando isso essa semana na sessão que ele falou assim que agora, quando ele quer, porque foi uma das coisas que eu falei para ele, trabalhamos junto. Quando você quiser saber sobre uma informação mais específica, você pesquisa nos jornais, em revistas, em mais de uma fonte, mas não necessariamente nas redes sociais, porque o que acontece nas redes sociais que ele traz aqui nesse capítulo? O quanto fica aquela coisa quando ele fala do profano, ele fala isso. Né? O quanto existe maldade em todas essas redes e o que as pessoas estão fazendo e falando e comentando diante de uma notícia que muitas vezes não é nem real, porque aí você vai ali, né, inventando cada vez mais coisas sobre uma notícia, isso vai te consumindo, né? Que é o que ele está trazendo, isso vai nos afastando Exatamente. dessa coisa da espiritualidade, do saudável. É isso que ele traz aqui. Então você Ele pode ter fala as que notícias, mas não necessariamente ficar mergulhado nas redes sociais. ele fala que hoje a gente tem uma mente habituada a fazer julgamentos rápidos, né? Exatamente. Então, como a gente tem muita informação, a gente tem esse negócio de julgar as coisas muito rápido, É, pela manchete. O ser humano sempre pela fez isso, manchete, né? mas tá pior, cada vez pior. Mas pelas redes fica pior, Pela né? manchete já traduz o texto, né? É. Então, e aí eu dou até risada, porque o meu filho bateu o olho na reportagem lá Do do menino que basquete? virou santo, Ah, né? tá. Tá. E aí ele falou assim, e aí ele virou e falou assim, nossa, é de Assis. Aí o meu outro filho falou, Assis, Itália. Porque do jeito que ele bateu o olho, Achou que fosse ele aqui. já Ele concluiu que era aquilo. comprou que era. Tá Mas é enterrado isso em que Assis. fazem, né? Ele traz isso aqui na página 243, quando ele fala assim, que o que acontece com a mente, né? As redes sociais, elas nos treinam a fazer exatamente o oposto do que a gente tem que fazer, né? Incentiva a fazer julgamentos públicos rápidos, sem grandes preocupações com a humanidade daqueles que criticamos, sem muito conhecimento do contexto em que agiram. E sem nenhuma consciência de que muitas vezes fizemos a mesma coisa pela qual estamos constrangendo publicamente outra pessoa, que é as polarizações, tudo que a gente está vendo acontecer. Eu grifei exatamente isso aí. A mesma coisa, né? Porque esse capítulo, gente, ele fala da pouca raiva e muito perdão. Né? Como a gente precisa É. trabalhar isso, sabe? Olhar para essa questão da humanidade. Que, aí ele traz um texto que eu achei muito bacana, que é uma tradição budista, ele fala Uhum. assim: o caminho perfeito é difícil apenas para aqueles que preferem escolher. Não goste, não desgoste, e tudo ficará claro. Um fio de cabelo de diferença e o céu e a terra se separarão. Se deseja que a verdade se revele claramente à sua frente, nunca seja a favor ou contra. A disputa entre a favor e contra é a pior doença da mente. Eu achei incrível esse texto. Você Eu tá vendo li e isso? reli. Eu falei, Greta, gente, isso bate de encontro a um trecho que eu assisti do nossa, Flow ontem, com o Daniel muito Lopes, bom, muito né? O bom. Daniel Lopes é Nossa, um professor, e eu assisti o Flow, e um trecho eu até salvei e publiquei ontem, que ele fala assim, que a polarização é uma forma de manipulação, né? sim, Por que, que a polarização é uma forma de. Esse negócio da gente estar sempre, eu tô certo, você tá errado, né? Eu sou a favor ou contra. A gente tem sempre. Por parece que, que que é temos tão que ser. difícil para as pessoas entenderem que a gente pode não ter uma opinião formada sobre as coisas? Né? Ou tipo, você não querer Quando se você não envolver tem uma nisso. opinião formada, as pessoas falam assim: sai de cima do muro, você tem que tomar É, partido, você tem.
Mas o que o Daniel Lopes falou nesse vídeo, ele falou assim que que a polarização é uma forma de manipulação. Por quê? Oh, Quando a, o ser humano, as pessoas, elas são em número muito grande. A população é numerosa, ela é grandiosa. E se ela entende que ela é grandiosa e se junta para fazer as coisas, ela tem um poder absurdo. tem. Mas os poderosos são poucos. Mas eles têm o canal de comunicação, eles têm formas de manipulação. Então, o que eles fazem? Racha a sociedade. É, Vamos colocar vamos rachar a população, um contra o vamos outro. provocar que você tenha que É, ser de um lado ou do outro, porque isso vai enfraquecer a população. é. Então, a Manipulação gente é total, muito cegueira. tonto. A gente é muito Cegueira. tonto, porque a gente quer tomar partido das coisas, porque todo lado tem seu lado bom e seu lado ruim, gente. Sim. Tem coisa que serve pra mim que não serve pra você, de todos os lados da sociedade. Nossa, mas esse Coloca a texto eu gente em achei classes incrível. sociais, Sim. né? Racham, coloca, quer colocar evangélicos contra católicos, esquerda contra direita, né? Tudo isso para quê? Pra Para que quê? a gente se enfraqueça. Então, Para o eles que ele fala nesse manipularem. capítulo É, é para gente para de querer achar oposições. nossa, Para de muito, muito tratar o isso. outro como se porque o outro não pensa igual a você, que você tem que ver essa pessoa como teu inimigo. Gente, que bom, né? Que a gente Vamos, pensa que bom que diferente, as né? pessoas não são iguais, né? Como que é a prática a prática de Axis, de Axis não, é Axis mesmo, né? Que fala assim, interessante ponto de Interessante vista. ponto de vista, é a Axis que fala, é o mundo de Axis. Interessante ponto Axis, de né? vista. Então, Abre que espaço interessante para ponto de aprender com a vista. diferença, né? Isso é Gente, você tem um ponto de maravilhoso. vista diferente do meu, que interessante. É, que Mas não, é interessante. disseminada a raiva, É, é disseminado o exatamente. ódio. Você tem que estar sempre odiando alguma coisa. Ai, se você não é a favor de alguém, significa que você é contra a pessoa. Não, gente. Nossa, é muito Muitas louco. vezes a gente não concorda com o outro, não é a favor do outro, mas nem por isso Nem por isso concordo você com você. precisa estar do outro lado da moeda. Pedra, ou é Exato. preto ou é branco. Isso aí é um mundo que estão tentando encaixar a gente, né? Exato. Então eu acho que se espiritualizar, como ele coloca aqui, é se dar o direito de entender que o outro De não é olhar de você, fora. que o outro não pensa como você. Existe beleza na diferença, oportunidades de melhorar, admirar coisas que talvez pela minha visão eu não admiraria. Perfeito, lindo isso. Legal. Quem que escreveu? É, Gabriela. a gente não sabe sobre tudo. Gente, e olha, outra coisa que eu vi também, que mandaram, uma amiga mandou para mim, é um pastor, falando sobre como que esses dois santos se tornaram santos nesses dias atrás. Um Aham, pastor, cara, que eu também publiquei até isso aí. legal. Que interessante. Ele fala, ele em nenhum momento ele falou assim, santo não existe. Ele não falou isso, porque a fé dele é diferente Mas ele não desrespeitou. da- olha que interessante ponto de Muito vista da legal. Igreja Católica. Muito Por legal. que a Igreja Católica santificou essas duas pessoas? Ele Sim, explicou. Eu falei, gente, eu falei, muito isso legal. é muito importante, porque Muito. para ele entender qual é a fé que ele processa, Ele transcendeu. saber quais são as outras. É. Então Que é ele o que não ele é fala aqui. católico, É ele não autotranscendência. santifica a pessoa, mas ele entende por que, que o católico santifica. O Daniel Lopes faz isso também, amiga. Depois, se você quiser, eu te mando esse episódio do Flow. Vídeo. Tá. Que é o Daniel Lopes, ele faz exatamente isso. Ele estava explicando pro Igor como que o cristão enxerga as entidades da Umbanda, por exemplo. Né? Uhum. Ele estava explicando assim que não é que não exista, ele falou assim, não é que para o católico não existe uma entidade, é que ele vê de uma forma e
o Umbanda vê de Outro vez de outro. outra. Então, ele não desmerece a forma como as outras pessoas processam a sua fé. Ele fala: eu não rezo, Para não essas faço entidades, mas isso porque o outro a é. minha fé é cristã. Eu entendo o Espírito, eu processo o Espírito Santo, eu entendo a oração por meio do Espírito Santo. Então, ele, meu, sensacional. Pensa num Isso é negócio muito sensacional. lindo, né? Eu acredito muito no que ele. Nesse capítulo, gente, o autor até cita, que a gente não citou aqui, mas ele cita passagens bíblicas também, outras coisas assim. Fala de Sim. budismo, fala do cristão. E é muito bacana entender que é realmente o julgar menos, olhar melhor para o outro, para a forma que o outro acredita e respeitar, né? Então, assim, é muito. Eu achei muito gostoso de ler esse capítulo, assim. Falei, nossa, É que como a é bom, Bíblia, aliás. o que eu entendo, assim, que fica claro aqui, quando ele usa até das passagens e tal, né? O que eu sinto, assim, é que a mensagem que ele está dizendo é assim: olha, por mais que as pessoas tenham dificuldade de interpretar o livro, né? Tenha dificuldade e distorce muitas vezes e tal, é o livro que sobreviveu, né? Que sobreviveu Sim, décadas, anos, milênios e tá e aí. que conta uma história e que também não tem começo, meio e fim, né? Ninguém sabe exatamente onde se começa a Bíblia, onde que se termina. Então, é uma coisa assim, não tem como contestar Algo que tá aí há tantos a milênios. existência dessa palavra, né? A gente pode até contestar a interpretação dela, mas ela Sim, tá mas aí não que ela sobrevivendo. exista, né? Não tem como. Então, é assim. Não, sinceramente, esse Jonathan Hyde aqui pra mim é Gente, que um. autor, hein? Que autor. É Putz, que assim, autor. nossa, Gostei muito também. que Que livro livro, é gente, que esse, livro. Realmente né? Que livro maravilhoso. é esse? Muito bom. E então, esse Bom, é que assim, mais? é atual, né, Greta? Super Sim, atual. super, super E, atual. assim, fechando as práticas que ele fala aqui no capítulo 8, né? Ele tá dizendo assim pra gente que a gente precisa estar mais presente nas coisas que a Isso. gente faz, de maneira mais espiritualizada, ou seja, sair da internet para se relacionar com as De coisas, fato, com com as a coisas e pessoas, natureza, com, natureza, isso. né? Você vai comer, se, né? Se Se estar permita presente na sentir, né? comida, A presença é, no sentir de tudo que você fizer, e não olhando a tela o tempo inteiro, né? Que ele fala muito isso. é, A vida baseada no celular rebaixa as pessoas, faz as pessoas se sentirem mal, e isso acaba atrapalhando esse lado mais da espiritualidade de cada um de nós, né? Nos é isso. ausenta de E relações reais. que é por meio, né, dessa consciência de si mesmo, do seu Isso. corpo, dessa fé que a gente processa, né, pelas coisas, desse estar com, né, com o que você está vivendo, se mantém mais saudável, porque neste looping das redes sociais, né, de um vídeo atrás do outro, né, de não conseguir ficar 5 segundos sem estar conectado com alguma coisa, porque nós estamos sendo treinados para isso, né? É, As redes, elas têm um mecanismo que nos treina. é. Então, para ser menos ansiosos, nós precisamos desse espaço mental, Ele né, até dessa fala aqui, né? conexão consigo mesmo. Isso. Se a gente quiser uma admiração profunda, a gente tem que desempenhar um papel maior e mais positivo em nossa vida, abrindo espaço para essa admiração profunda, né? Abrir o espaço é se permitir Também. a estar nessa presença, né? E o último que ele fala sobre o buraco na forma de Deus, eu achei, meu, a gente vê isso tanto. O que que significa esse Ai, o nossa. buraco na forma de Deus, gente? É o último de hoje, assim. Cara, ele fala assim, é Que muito é muito. o A, vazio, né? a Esse religião buraco, também nos cega, né? Gente, né? demais. A- a- os dogmas religiosos também nos Sim, cega, né? sim. Então, sei lá, é uma prisão constante, né?
aí a gente volta a falar das bolhas, né? Gente, É. olha, eu sou católica, eu não sei, Greta, você é católica? Católica? Sou católica, cristã também. Sim. Então, nós temos uma religião definida, mas nós não temos nós não estamos aqui discutindo qual é melhor e qual é pior. Nós Não. estamos dizendo que a religião é um meio para a espiritualidade, mas ela pode ser um problema, né? Porque existem muitas interpretações muitas formas, né, de seguir a religião que faz com que a gente se prenda a paredes, a frases, a ideias distorcidas, né? É muito perigoso isso também. Muito Muito, perigoso. muito. E o que eu achei muito bacana aqui que ele finaliza, gente, com relação a esse buraco, né? Há um buraco na forma de Deus em cada coração humano, né? Muitas pessoas sentem essa necessidade de pertencimento, essa necessidade de ter sentido na vida. É o que a gente mais escuta hoje. Eu tô perdido, eu não sei mais o que eu sinto, eu não sei mais quem eu sou, né? E aí ele traz assim como é importante essa conexão e essa elevação espiritual, como é importante a gente buscar isso para saber. E aí ele fala que a vida baseada no celular com frequência preenche esse buraco, né? Mas com conteúdos banais, com conteúdos triviais, com que nos Com degradam, que distorção, né? distorcem a gente, né? Então, nossa, é assim, esse capítulo foi sensacional. Ai, amei. Eu também. Ele Vou coloca, fazer um vídeo depois só falando das ansiamos prateleiras. pelo nosso Criador, né? Nossa, E é. eu acho que é interessante, muito legal, assim, fechando o capítulo, que ele não coloca com essas palavras, mas é muito próximo a isso, né? Que a espiritualidade não é a busca do paraíso, né? Não. Não é seguir regras religiosas, não é seguir regras religiosas, é Sim. fazer o bem, é estar conectado verdadeiramente com as pessoas, é perdoar É mais sobre do que isso. criticar, é entender as Exato, diferenças, né? Que tem tudo a exato. ver com os 10 mandamentos, mas assim, não é seguir regra com medo de não ir para o paraíso, gente. Não é sobre isso, né? Então, Não é sobre isso. muitas vezes, na luta para ir para o paraíso, a gente está apontando, julgando, criticando, É sobre isso. selecionando. Então, né? É sobre Muito esse bom, cuidado disso, amiga. né? Amei. Hã? É sobre esse cuidar disso. Cuidar disso, é. É porque a gente vai chegar nisso, mas o caminho que a gente escolhe muitas vezes é errado, É sobre a né? escolha desse caminho, exatamente, O né? dia que as pessoas entenderem que evangelizar é dar exemplo, Nossa, o dia que as pessoas entenderem que falar de Deus é estar em Deus, é estar ser Deus, né? com ele dentro da Ser sua gente. imagem e semelhança, Exato. as pessoas vão, as coisas vão funcionar. Adorei A gente esses está terminando ensinamentos, aqui. gostaria de ficar mais. Estamos terminando também. Volta semana que vem. A semana que vem a gente vai iniciar a parte 4, que fala sobre ações coletivas para uma infância mais saudável. O Isso. interessante desse livro é que ele está sempre mostrando para a gente que o começo é a infância, né? Tudo E começa lá. que tudo começa lá. Então, que é interessante, ele traz muitos exemplos assim de como já ajudar, né, desde da Desde o infância a primeiro ser adulto menos capítulo, né? ansioso. Assim, tudo. É. Mas é E isso. aí, o capítulo 9 é preparativos para a ação coletiva. Isso. Eu Vamos andei falar lendo um sobre o pouco que aqui, fazer com mas tudo isso que até agora ele tem é, trazido aqui, né? De consciência para nós. Beijo, muito amiga. Que delícia. bem. Adorei. Vamos lá, né? Até semana que vem, então. Até semana que vem. Um beijo, um Beijo, queijo. beijo, Obrigado por nos beijo. acompanhar. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau, Obrigada. amiga. Beijo.